Com o desenvolvimento da guerra, se destacou uma das principais vantagens da Ucrânia na guerra contra a Rússia, a sua capacidade de inovação. O conflito começou com o país em uma posição desfavorável, contando com apoio ocidental para resistir, mas com o tempo, a Ucrânia passou a desenvolver suas próprias táticas e tecnologias para combater o exército russo. Entre as inovações mais recentes e impactantes está o drone RPG, uma combinação de um drone com visão em primeira pessoa e uma granada propelida por foguete modificada. Essa tecnologia une dois elementos já comprovadamente eficazes para criar uma arma capaz de atacar tanques russos de forma precisa e letal. Embora tenha sido introduzido recentemente no campo de batalha, os primeiros testes mostraram resultados extremamente positivos. A capacidade de atingir alvos blindados à distância, sem expor os operadores ao perigo direto, tem sido um diferencial crucial para as forças ucranianas. O uso de drones na guerra não é novidade, mas a maioria dos modelos empregados inicialmente era voltada para reconhecimento. Algumas versões armadas foram utilizadas em ataques, mas de maneira limitada. Ao perceber o potencial desses equipamentos, a Ucrânia começou a buscar maneiras de torná-los ainda mais letais. A solução veio de um armamento herdado da era soviética, o RPG-18. Com o colapso da União Soviética, os países que faziam parte do bloco receberam grandes estoques de armamentos. No caso da Ucrânia, entre esses equipamentos estava o RPG-18, um pequeno lançador de foguetes portátil desenvolvido na década de 1970. Criado como uma resposta ao foguete M-72LO ocidental, esse armamento foi projetado especificamente para destruir tanques e outros veículos blindados. O diferencial do RPG-18 está em sua ogiva moldada, que concentra a energia do impacto em um ponto específico, aumentando seu poder de penetração. A ogiva é capaz de atravessar até 30 centímetros de blindagem, tornando-a uma ameaça real para qualquer veículo de combate. Além disso, seu tamanho compacto permite que um único soldado carregue e utilize o lançador com facilidade. Quando dobrado, mede apenas 58 centímetros e pesa cerca de 2,5 quilos, tornando-o extremamente portátil. O funcionamento do RPG-18 é relativamente simples. O tubo de lançamento é composto por duas partes, um cilindro interno de alumínio e um externo de fibra de vidro. Para disparar, o tubo interno é puxado para fora, ativando o mecanismo de preparação. Uma vez acionado, o foguete estabilizado por aletas é lançado com uma velocidade inicial de 115 metros por segundo, detonando ao atingir o alvo. Apesar de sua letalidade, o RPG-18 tem uma limitação significativa. Seu alcance útil é de apenas 150 metros. Isso significa que um soldado precisa se aproximar perigosamente do inimigo para garantir um disparo eficaz. Essa desvantagem coloca o operador em risco, especialmente contra forças bem equipadas e protegidas. Foi nesse ponto que a Ucrânia encontrou uma solução inovadora: integrar o RPG-18 a um drone com visão em primeira pessoa. Essa combinação permitiu eliminar a necessidade de exposição direta dos soldados, aumentando a eficácia do ataque ao mesmo tempo em que reduzia riscos. O operador do drone pode estar distante da linha de frente, direcionando a munição com precisão cirúrgica. Essa adaptação não apenas ampliou o alcance efetivo do RPG-18, mas também possibilitou ataques mais precisos contra alvos específicos. O drone, equipado com câmeras de alta resolução, fornece uma visão clara do campo de batalha, permitindo que o operador ajuste o disparo em tempo real. Esse novo sistema surgiu em um momento crucial, especialmente considerando a escassez de munição e armas enviadas pelo Ocidente. Ele representa uma evolução na forma como a Ucrânia conduz a guerra, mostrando que a criatividade e a adaptação podem ser tão importantes quanto o poder de fogo. Antes de explorar em detalhes como essa combinação de tecnologias funciona no campo de batalha, é essencial entender a importância crescente dos drones com visão em primeira pessoa e como eles estão redefinindo as táticas militares modernas. Diante dos desafios no campo de batalha, a Ucrânia precisou agir rapidamente. A solução mais eficiente veio dos drones, que permitiam a execução de operações sem a necessidade de um piloto humano a bordo. Esses veículos aéreos não tripulados podem ser controlados remotamente ou seguir planos de voo pré-programados, tornando-se uma ferramenta extremamente versátil e indispensável para os combates modernos. Os drones já vinham sendo amplamente utilizados para missões de vigilância, reconhecimento, busca e resgate, transporte de suprimentos, monitoramento agrícola e, mais recentemente, em ataques diretos. Com a evolução das estratégias de combate, sua presença se tornou ainda mais relevante, especialmente porque aeronaves convencionais, como helicópteros, nem sempre são viáveis em terrenos acidentados ou em áreas com restrições de voo. Uma das inovações mais impactantes foi a adoção dos drones FPV, First Person View,
que surgiram como uma alternativa eficaz aos jatos de combate. Com capacidade para carregar explosivos pesados, esses drones foram adaptados para destruir tanques e outros veículos blindados, mirando em motores e esteiras com extrema precisão. Os drones FPV são leves, altamente manobrável e incrivelmente acessíveis, custando cerca de $400 por unidade. Seu funcionamento é relativamente simples. Um operador controla o drone remotamente que transmite imagens em tempo real, proporcionando uma visão imersiva do campo de batalha. Essa interface torna a operação do drone similar a um videogame, permitindo que combatentes sem treinamento especializado consigam usá-los com precisão. Samuel Bendet, especialista em drones do Center for Naval Analysis, descreveu essa mudança como uma revolução no combate moderno. Antes, ataques guiados por precisão eram privilégio de armas extremamente caras. Agora, um adolescente pode pilotar um drone de poucos centavos em comparação ao valor do equipamento que ele destrói. Esses drones são equipados com diversas ogivas, dependendo da missão. Para atingir infantaria inimiga, utilizam munições fragmentadas. Para destruir veículos, são armados com ogivas de RPG. Para ataques a abrigos ou estruturas fechadas, carregam explosivos termobáricos, que liberam aerossol inflamável, criando uma explosão prolongada e devastadora. Essa flexibilidade permite que os soldados ucranianos adaptem cada drone conforme a necessidade do campo de batalha. Uma das inovações mais significativas foi a integração do RPG-18 com os drones FPV, resultando no chamado drone RPG. Essa combinação uniu o poder destrutivo do RPG à mobilidade e ao fator surpresa dos drones. Os testes mostraram que essa tecnologia tem se mostrado especialmente eficaz em regiões florestais e terrenos irregulares, onde os drones podem se camuflar e realizar ataques precisos antes que o inimigo tenha tempo de reagir. Relatos de campo demonstram o impacto dessa tecnologia. O jornal The Washington Post entrevistou um operador de drones conhecido pelo indicativo TSAPSA, que explicou como pilota os FPVs em campos de batalha no sul da Ucrânia. Através de um headset FPV, ele guia seu drone até o alvo, transmitindo imagens em tempo real, o que permite um controle preciso mesmo a grandes distâncias. O uso de drones pela Ucrânia tem sido um divisor de águas na guerra moderna. Além de causar danos materiais e baixas significativas, eles também desempenham um papel crucial na coleta de informações e na definição de estratégias de batalha. Seu baixo custo e alta eficiência fazem com que sejam uma arma indispensável no arsenal ucraniano, influenciando diretamente o curso da guerra. A Ucrânia tem utilizado drones de maneira estratégica, não apenas para infligir danos diretos, mas também como ferramenta de intimidação. Um dos usos mais eficazes do drone RPG tem sido a desestabilização das linhas de defesa russas, permitindo que as tropas ucranianas recuem e reestruturem suas posições na linha de frente, além de realizar incursões em território russo. Em algumas operações, os drones destruíram veículos blindados, enquanto em outras, foram empregados para eliminar alvos estratégicos. A grande vantagem dos drones é sua versatilidade, podendo ser usados em diversos cenários e tipos de combate. No entanto, apesar da inovação impressionante, há algumas limitações a serem consideradas. O tamanho reduzido do drone FPV restringe sua carga útil, permitindo que transporte apenas um RPG-18 por vez, o que limita seu impacto em alvos maiores. Para a destruição de objetivos mais robustos, as forças ucranianas ainda precisam recorrer a mísseis convencionais. Outro ponto crítico é a vulnerabilidade dos drones às contramedidas eletrônicas. Como são armas eletrônicas, o inimigo pode empregar bloqueadores de sinal para neutralizá-los antes mesmo de atingirem o alvo. Ainda assim, essas limitações não representam um problema irreversível. Ciente desses desafios, a Ucrânia certamente buscará aprimorar seus drones para torná-los ainda mais eficazes. Em um cenário de guerra cada vez mais dependente da tecnologia, drones como o RPG-18 são essenciais para acompanhar a evolução do combate moderno. Inicialmente, ambos os lados priorizavam o avanço territorial e a manutenção de posições defensivas, utilizando soldados e veículos blindados. No entanto, o prolongamento do conflito mudou essa abordagem. A alta taxa de baixas forçou as forças envolvidas a repensar suas estratégias, reduzindo a presença humana no campo de batalha. Relatórios indicam que a Rússia tem perdido cerca de 1.000 soldados por dia, tornando essencial a adoção de métodos que minimizem as perdas humanas. Os drones RPG atendem a essa necessidade ao permitir que seus operadores permaneçam a uma distância segura do combate. Além disso, eles possuem maior resistência que aeronaves pilotadas, sendo úteis não apenas para ataques, mas também para missões de reconhecimento, fornecendo inteligência precisa sobre alvos estratégicos antes de um ataque.
Isso permite que os soldados monitorem o inimigo sem se expor diretamente ao perigo. Com essa nova dinâmica, helicópteros e jatos começam a perder relevância como veículos de combate, pois não conseguem se adaptar ao novo ambiente de guerra. Drones são menores, mais ágeis e capazes de atingir locais difíceis, como trincheiras e fortificações. Além disso, helicópteros são facilmente detectáveis e vulneráveis a ataques, tornando-os menos eficazes no campo de batalha moderno. O conflito entre Rússia e Ucrânia passou a ser travado também nos céus, com mísseis e drones sendo lançados diariamente de ambos os lados, causando impactos devastadores. Diante desse cenário, a resposta da Ucrânia foi o desenvolvimento do drone RPG, aproveitando sua capacidade de adaptação e produção local para intensificar sua guerra aérea. Nos últimos meses, a indústria ucraniana de drones tem crescido significativamente. Ataques bem-sucedidos contra a Crimeia demonstraram a eficácia desses equipamentos, atingindo alvos navais e infraestrutura portuária, comprometendo a presença russa na região. Além disso, a Ucrânia tem lançado operações combinadas de drones e mísseis, como o ataque a uma instalação militar russa perto de Evatoria, onde drones destruíram equipamentos de radar antes da chegada dos mísseis. Essa abordagem estratégica surgiu da necessidade de compensar a restrição no uso de mísseis de longo alcance fornecidos pelo Ocidente, forçando a Ucrânia a investir na produção própria de drones. Essas pequenas aeronaves, aparentemente inofensivas, tornaram-se uma ameaça real para a Rússia, eliminando alvos estratégicos e reduzindo sua vantagem aérea. A inovação ucraniana, impulsionada pela guerra, está moldando o futuro do combate moderno e redefinindo os limites do uso de drones em conflitos militares. A Ucrânia precisava de uma arma barata, rápida de montar e adaptável às constantes mudanças no campo de batalha. O incentivo à inovação permitiu que as forças ucranianas experimentassem diferentes designs de drones, testassem e os implantassem rapidamente. O presidente Zelensky tem apoiado essa produção e destacou que a Ucrânia pretende fabricar 1 milhão de drones. Empresas que antes operavam de forma independente na construção de tecnologia passaram a integrar a indústria de produção de drones, fortalecendo a infraestrutura de defesa do país. Para impulsionar essa iniciativa, Kiev tem promovido eventos regulares nos quais desenvolvedores de drones de visão em primeira pessoa se reúnem para compartilhar designs e avanços tecnológicos. Esses encontros acontecem a cada 2 semanas, proporcionando um espaço para novos desenvolvedores apresentarem suas inovações. Um dos principais atrativos dessa guerra de drones é que não é necessário ser um atirador ou soldado para contribuir. Muitos jovens participam ativamente da produção, sem jamais pisar na linha de frente. Essa mobilização faz parte da iniciativa governamental Army of Drones, que ajudou a estabelecer uma indústria local voltada para abastecer os militares ucranianos. A expansão dessa tecnologia tornou-se um esforço nacional, com diversos setores da sociedade contribuindo. Quem não participa do desenvolvimento direto está ajudando a arrecadar fundos para a produção. O apresentador de TV Seri Pritula, por exemplo, utilizou sua influência para arrecadar 9,6 milhões de dólares em um crowdfunding chamado Vingança, verba que financiou a compra de 142 drones kamikaze de longo e curto alcance para atacar o território russo. O influenciador ucraniano Igor Lashenkov também aderiu à iniciativa e relatou ter arrecadado 545 mil dólares para drones de ataque, a pedido da inteligência militar do país. O sucesso dos drones RPG no campo de batalha impulsionou ainda mais a inovação ucraniana. Entre essas inovações, destaca-se um híbrido de caiaque e drone flutuante, utilizado pela primeira vez no porto de Sebastopol, Crimeia, onde supostamente danificou um navio de guerra da frota do Mar Negro. Esses dispositivos, conhecidos como embarcações de superfície não tripuladas ou drones marítimos, foram apelidados pela mídia russa de barcos kamikaze, visivelmente semelhantes a um caiaque. Eles são equipados com câmeras, dispositivos de rastreamento e ogivas, tornando-se armas letais no impacto. A Ucrânia tem orgulho de ser o primeiro país a criar uma unidade específica para a produção desses drones marítimos. Essas embarcações possuem baixa assinatura de radar, dificultando sua detecção. O primeiro modelo utilizado foi o Magura V5 Sidrone, com 18 pés de comprimento, peso de 2.200 libras, autonomia de 60 horas e capacidade de carga de 440 libras, com um impressionante alcance de 500 milhas. Outro modelo, o Sea-Baby, transporta 1.900 libras e pode atingir 56 milhas por hora, cobrindo uma distância de até 620 milhas. Em fevereiro de 2024, os Sea-Babies foram utilizados em um ataque contra o navio de desembarque russo Cesar Kunikov, da frota do Mar Negro. 3 desses drones marítimos participaram da operação, conseguindo atingir a embarcação de 369 pés. Um dos drones permaneceu no porto,
monitorando o ataque por meio de câmeras infravermelhas. Os drones foram estrategicamente implantados à noite, aproveitando a menor vigilância da Marinha Russa. O primeiro impacto atingiu o lado estibordo do Kunikov, comprometendo seu sistema operacional e permitindo a entrada de água na embarcação. O segundo ataque foi fatal, resultando no afundamento do navio e na morte de 80 marinheiros que estavam a bordo. A ofensiva com drones não é apenas uma tática de ataque, mas também uma necessidade estratégica. A Ucrânia perdeu mais de 80% de sua frota no Mar Negro devido às investidas russas, tornando imperativo o desenvolvimento de novas táticas para neutralizar a supremacia naval de Moscou. Para retomar suas exportações e pressionar a Rússia no Mar Negro, a Ucrânia intensificou seus ataques contra navios russos, utilizando drones navais. O primeiro ataque desse tipo ocorreu em outubro de 2022, quando embarcações russas foram atingidas na costa da Crimeia. Pouco depois, 2 drones marítimos carregando ogivas foram lançados contra a Ponte Kerch, uma ligação estratégica entre a Rússia e a Crimeia. Entre as armas acopladas a esses drones, destaca-se o Grad Raio, um lançador múltiplo de foguetes de 122 mm desenvolvido pela União Soviética nos anos 1960, projetado para disparar diversos projéteis simultaneamente e cobrir grandes áreas de impacto. A Ucrânia adaptou essa tecnologia aos seus drones marítimos, tornando-os ainda mais letais. Apesar de serem fabricados e testados em território ucraniano, muitas das peças desses drones vêm de outros países, evidenciando o apoio internacional à defesa ucraniana. Uma das principais iniciativas para financiar essa produção é a United 24, uma plataforma de arrecadação coletiva dedicada a fortalecer as capacidades militares da Ucrânia. O custo elevado dos drones marítimos reflete sua sofisticação. Uma Agura Sea Drone custa aproximadamente $250 mil por unidade, enquanto o Sea Baby tem um custo estimado em $221 mil. Com mais investimentos, a United 24 espera expandir essa frota e aumentar o poder naval da Ucrânia. A capacidade da Ucrânia de desenvolver suas próprias armas não apenas reduz a dependência de seus aliados, mas também fortalece sua posição na guerra. Apesar dos inúmeros desafios e do impacto devastador do conflito, a necessidade de adaptação levou a Ucrânia a inovações militares notáveis. O drone RPG, um híbrido engenhoso de armas tradicionais e tecnologia moderna, é um exemplo da criatividade e expertise ucraniana. Com uma mentalidade estratégica e um esforço coletivo, o país demonstra que está disposto a utilizar todos os recursos possíveis para lutar por sua soberania. Agora eu deixo uma pergunta para vocês: os drones serão o futuro das guerras modernas? Deixe sua opinião abaixo.